Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, nossos ouvintes, a todos que estão aí nos ouvindo nesse momento, são conectados conosco através do nosso app, através da Rádio Porte, através da nossa live, pelo Facebook também, pelo nosso Instagram. Deus possa abençoar de uma forma especial a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesse presente momento, traremos aqui uma breve reflexão bíblica da palavra do Senhor. E eu peço que você possa atentar-se um pouco mais para, juntamente conosco, ouvirmos a palavra do Senhor Jesus nesse momento, amém? Você que está aí pelo nosso aplicativo, você que está pelo nosso Facebook, também pela nossa Rádio Porte, que Deus possa te abençoar nesse momento. Meus irmãos, quero que nesse momento compartilhar convosco um versículo da palavra do Senhor que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Somente este versículo da palavra do Senhor nesse momento. E eu quero que pôr um pequeno tema diante desta reflexão: um homem quase feliz. Um homem quase feliz. É bem verdade, meus irmãos, que Naamã era um homem chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque através dele o Senhor dera livramento aos sírios. Naamã era um homem bem sucedido, era chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem que tinha seu talento reconhecido pelo seu próprio rei. Naamã era amado por seus soldados. Naamã gozava de muitos conceitos e respeito por todos do seu país. Naamã era um homem abençoado por Deus. Por meio dele, Deus dera livramento, como eu disse no começo, aos sírios. Naamã tinha uma esposa que o amava e se preocupava com ele. Naamã era valente. Mas a pergunta que eu vos faço nessa manhã: Naamã era feliz? Não. Naamã era um homem quase feliz. Ele até que poderia ser muito feliz, mas havia um porém: Naamã era leproso. Meus irmãos, lembre-se que é bem verdade que naquela época a lepra ela não tinha cura. Privava o doente do convívio social e levava ele a uma morte diária, lenta, sofrida e solitária. É bem verdade que as pessoas eram tiradas do meio da sua família, do convívio social, e eram colocadas em um lugar por nome leprosário, aonde as pessoas ficavam distantes das demais pessoas, porque estavam acometidas com lepra. E é exatamente assim que muitas pessoas se sentem. Apesar de terem alcançado o sucesso profissional, familiar, apesar de gozarem do respeito de todos os que rodeiam, apesar de se sentirem pessoas abençoadas por Deus, apesar de serem valentes, lutadores, não são inteiramente felizes. Mas por quê? Há sempre um porém que consome suas energias, privando a felicidade plena, levando as pessoas a experimentar uma mortificação diária, lenta, sofrida, solitária. No entanto, meus queridos irmãos, Naamã, que era um homem quase feliz, encontrou a cura do seu mal e a felicidade plena. Eu vou separar alguns pontos. Um homem quase feliz encontra a felicidade. Aleluia. Meus irmãos, Naamã, ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Os sírios, numa das suas investidas,
haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: oxalá se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo assim e assim. E falou a menina que da terra de Israel, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ou seja, Naamã dá ouvidos às palavras de uma menina escrava. Tanto acreditou que o levou o assunto ao seu rei. Agora observe bem, essa menina era muito simples, meus irmãos, provavelmente sem estudos, sem letras, mas Naamã acreditou nas suas palavras, pois ela falava de algo que conhecia pessoalmente, lá da sua terra, e não de alguma teoria que aprendera em bancos escolares. Ela disse: se o meu senhor conhecesse o profeta de Samaria. Se o meu senhor soubesse quem é o profeta lá na nossa terra. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, temos desprezado o testemunho vivo de alguém, tão somente porque se trata de uma pessoa simples? Será que a gente pode quantificar? Será que nós podemos trazer em palavras, descrever em atos, em linhas de cadernos, de letras? Segundo ponto, Naamã foi buscar ajuda. Quando estamos enfrentando algum problema, meus irmãos, sério na nossa vida, especialmente doenças graves, incuráveis, ficamos como que anestesiados. Tão grande é o problema que se abate sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e muitas das vezes parece que não tem jeito, não tem cura, não tem saída. Parece que o diagnóstico dos especialistas fica ecoando no nosso coração, na nossa mente, e isso acaba nos impedindo de buscarmos ajuda a quem realmente tem ajuda para nos oferecer. Por mais certos que eles estejam, porém a sua perspectiva é puramente humana. A Bíblia nos diz, por outro lado, que para Deus não existe a palavra impossível. Naamã não se deixou abater com o diagnóstico dos médicos da sua época. Ele acreditou e tomou uma decisão, uma atitude de fé. Foi, pois, buscar ajuda a Deus, meus irmãos, a Deus. Muitas das vezes até acreditamos no testemunho de fé das pessoas mais simples, mas ficamos paralisados diante do problema que nós estamos enfrentando e a decisão que nós nos levantamos para buscar a face de Deus. Terceiro ponto, Naamã se humilhou perante Deus. E ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 císios de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou a carta. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então ele mandou um mensageiro e disse-lhe: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, Naamã fica perplexo. Ele diz: como o profeta não vem me receber? Por que ele não vem me receber? Não sabe quem eu sou? Eu tenho um nível de reconhecimento interno e externo do meu país. Por que ele não vem me receber? Eliseu manda ao seu servo Geazi ou Geazi dar um recado a Naamã. Agora observe bem, aqui você começa a destrinchar e entender a mensagem.
É bem verdade que o profeta Eliseu, ele não vai até Naamã, ele manda o seu servo dar um recado: vá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, 7 vezes, e a tua carne tornará a ti, e tu ficarás purificado. Naamã, porém indignado, retira-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá e virá ter comigo, invocará o nome do seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Mas não, porventura abanar e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Diz: tem rios com águas mais lindas do que o Jordão. Por que logo o rio Jordão? Por que não outro? Agora observe bem, meus amados irmãos. Naamã trouxe o seu ouro, a sua prata, símbolos da sua riqueza pessoal. Naamã trouxe 10 mudas de roupas finíssimas, símbolos do seu bom gosto. Naamã trouxe uma carta de recomendação do rei da Síria, símbolo do seu prestígio. Porém, Naamã trouxe também a altivez, o orgulho dentro do seu coração. O que tem de pessoas que poderiam até ser felizes, mas algo dessa natureza tem impedido com que essa felicidade sobressaia na vida dele, na vida dela. O texto bíblico declara que Naamã esperava que o profeta de Deus viesse recebê-lo à porta, quem sabe com um tapete vermelho, impressionado com a sua riqueza, bom gosto e prestígio, e faria um ritual elaborando diante dele, pelo qual estaria disposto a pagar muito bem se resolvesse o seu problema. Mas Deus é sábio e resolveu quebrar o orgulho de Naamã por meio do profeta, que além de nem sair para fora para ver o importante general sírio, enviou um servo para dar recado, para lhe ordenar que lhe banhasse 7 vezes no barrento Rio Jordão. Naamã se revoltou, meus irmãos, revelou o seu orgulho que havia dentro do seu coração, negou-se a se cumprir a ordem do profeta. Não fossem seus soldados convencê-lo a obedecer, Naamã teria voltado para a Síria exatamente do mesmo jeito que ele chegara. Mas os seus soldados o amavam e até chamavam ele de pai, e insistiram com ele, e ele cedeu. Mesmo contrafeito, tomou o banho da humilhação 7 vezes. O número 7, ele representa aquilo que é perfeito ou completo. Isso significa que Naamã foi completamente humilhado diante dos seus soldados. Quando Deus viu que Naamã se humilhou, então aí sim, agora você está pronto para receber o milagre. Muitas das vezes você, quem sabe, está perto de receber a sua bênção. Muitas das vezes você está perto de realizar o seu sonho. Muitas das vezes você está próximo a realizar o seu projeto. Mas Deus olha para dentro do seu coração e diz: você ainda precisa descer mais. Você está precisando descer mais um pouco. Você está prestes a conquistar aquilo que você tanto almeja, mas você só vai conquistar aquilo que você tanto almeja a partir do momento que você descer mais um pouco. Quantas pessoas, meus irmãos, já voltaram para casa sem a bênção? Quantas pessoas voltaram para casa sem receber aquilo que tanto queriam receber? Não quiseram se humilhar diante de Deus. Talvez tenha se negado de ir à frente para receber a sua bênção. Talvez tenha renunciado muitas coisas, mas não quis se humilhar, não quis descer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou encerrando o 4º ponto, para a gente encerrar. Naamã converteu-se em um verdadeiro adorador. Naamã foi o primeiro, mergulhou, deu o primeiro mergulho, nada. Deu o segundo, nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto, nada acontece. No 7º,
Naamã, quando sai da água, está totalmente purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava com lepra, mas ele precisava ser curado de uma lepra interna muito mais, de um nível muito mais alto, que era o orgulho que consumia ele por dentro. Meus irmãos, seu corpo foi curado, a sua visão acerca das coisas espirituais foram outras. Meu Deus, agora ele sabe que há só um Deus verdadeiro em todo o mundo, o Deus de Israel, o Deus que usara o profeta Eliseu. Meus irmãos, Naamã reavaliou seus conceitos. Nisto, então logo Naamã declarou que nunca mais iria adorar e oferecer sacrifícios a outros deuses, senão ao Deus verdadeiro. Ele se lembrou que o seu senhor, o rei da Síria, quando entrava no templo do deus Rimon, um deus sírio, gostava de apoiar na sua mão ele. Naamã, por respeito ao seu senhor e no cumprimento de seus deveres, também tinha que se encurvar diante da estátua daquele falso deus. Agora ele sabe que isto é errado e pede perdão a Deus. Foi o seu primeiro conflito espiritual, sua primeira reavaliação dos seus atos e estilo de vida. E você? E eu? E quanto a nós? As nossas experiências com Deus ou com o seu poder tem nos levado a uma grande reflexão nesse dia de hoje. Quem sabe você tem uma família abençoada, glória a Deus por isso. Quem sabe você tem um emprego abençoado, glória a Deus por isso. Quem sabe os seus projetos têm dado certo, glória a Deus por isso. Você é quase feliz, mas você não é feliz, porque falta algo aí dentro do seu coração. Naamã tinha todos os requisitos para ser alguém muito feliz, mas ele não era, ele era quase feliz. Naamã, que era um homem quase feliz, voltou para casa feliz e curado, mas também transformado. Sabe por quê? Como foi que isso aconteceu, meus irmãos? Como um homem que quase feliz encontrou a felicidade. Primeiro, ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Segundo, ele foi buscar ajuda em Deus. Terceiro, ele se humilhou diante de Deus. Quarto, ele se converteu num verdadeiro adorador. Cinco, ele reavaliou os seus conceitos. Faça como Naamã. Façamos como Naamã. Existem momentos na nossa vida que as coisas começam de uma certa forma desandarem, mas eu preciso fazer uma autoanálise, eu preciso ver uma autorreflexão, eu preciso fazer um autoexame. Aonde foi que eu errei? Aonde é que eu preciso melhorar? Eu não sei qual a lepra que tem te impedido hoje de realizar grandes coisas nessa terra, mas você tem a oportunidade. Quem sabe você é quase feliz, mas você não é feliz por completo. Faça como Naamã. Se humilhe. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer que só existe um Deus, que Ele tudo pode, que Ele tudo faz, que Ele tudo vê. Que essa palavra possa ecoar dentro do seu coração. Que essa palavra possa coexistir dentro da sua alma. Que Deus possa nos abençoar. Esta é a reflexão para hoje. Um homem quase feliz.